E agora eu quero falar com você aí de casa, que tem, sabe, aquele cantinho com várias medicações. Sério isso, hein, padre? Eu tenho. Não, tudo bem. A caixinha de remédio a gente ter tem. esse cantinho com as medicações, tudo bem. Mas o senhor se automedica? Não, aí não tem jeito, né? É perigoso, é perigoso, né? Agora, tem alguém que vai falar com mais propriedade sobre esse assunto pra gente aqui. Ele que é tão querido, ele é o doutor João Felipe Elache, coordenador do nosso posto médico aqui do Santuário Nacional. Posto médico, gente, olha, que tem muitos anos de existência, graças à nossa família dos devotos, é muito bem mantido. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo aqui conosco, tudo bem? Bom dia, Jéssica, tudo certo? Bom dia, padre, bom dia a todos que estão nos vendo hoje. É uma felicidade estar aqui de volta no seu retorno também. No meu retorno, Fico muito feliz de estar aqui, obrigada. gente. Eu vou contar uma coisa antes de tudo. Quando eu fiz um periódico, um exame que nós fazemos aqui no santuário, né, a cada período assim, foi lá que eu descobri que eu estava grávida. Então, né, com essa consulta com o doutor ali, que eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Opa, que felicidade, Francisco. Obrigada mais uma vez por essa presença. Já estava na barriga da mãezinha. Conosco aquele dia. Já estava conosco, que alegria, né? Agora, vamos falar sobre esse assunto tão importante, automedicação. O que é isso, doutor? Automedicação é quando nós tomamos um remédio sem orientação médica. Eu vou começar dizendo já que não está 100% errado fazer uma automedicação consciente. O que eu chamo de automedicação consciente? Então, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça esporádica, isso quase nunca acontece, eu estou bem, eu só estou com uma dor de cabeça que está atrapalhando o meu dia. Se eu já tenho um remédio que eu já tomei e estou acostumado, não tem problema nenhum tomar um remedinho para dor de cabeça sem ligar para o médico ou sem procurar um pronto-socorro. O que é uma automedicação não consciente? É aquela que você está com um problema constante, todos os dias, aparece aquele problema e você só vai tomando um remédio para tampar aquele buraco. É o paliativo. Então, tira a sua dor, mas ela volta depois. Tira a sua dor, volta depois. Aí isso aí já é uma automedicação não consciente. A automedicação pode mascarar um grave problema de saúde? Pode. Vou dar o exemplo da dor de cabeça. Então, digamos que todos os dias, durante vários meses ou várias semanas, você tem dor de cabeça e toma um remedinho. Aí melhora. Aí depois volta, você toma um remedinho. E daí melhora. E aí quando você vai ver, você tem um outro problema na cabeça, que se tivesse sido diagnosticado há semanas atrás, poderia ter um desfecho diferente. Então, sim, a automedicação pode mascarar. E não só na cabeça. Dor nas costas, dor no joelho. Às vezes é um probleminha que você acha que é normal, que se você tivesse resolvido isso antes, não teria agravado como hoje. Além, então, desse efeito colateral que pode ter, né, a automedicação, quais são os outros riscos que esse procedimento pode trazer para a gente, né? Quando eu me automedico e não gosto de ir ao médico. Tem muita gente que fala, não gosto de ir ao médico. Eu dou um jeito. Vou lá na farmácia, o farmacêutico me dá alguma coisa, ou a própria pessoa dá uma pesquisada na internet e já busca alguma coisa. Quais são os riscos dessa automedicação? Além de mascarar uma doença, como nós já falamos aqui, tem os efeitos colaterais. Quando a gente toma um remédio que não foi indicado pelo médico, às vezes você não sabe o que você pode esperar de efeito colateral dele. Então pode trazer um problema maior, uma arritmia, um vômito, ou alguma coisa que você não estava esperando, ou uma dosagem a mais que você tomou, que pode causar esse problema. Outra coisa é a questão de você tomar o remédio e ele depois não fazer mais efeito para você. Então você vai tomando hiperdose, vai somando essa dose, somando, e aí no final ele não vai mais fazer efeito, porque você se automedicou. Então você vai ao médico e ele fala, vou te prescrever tal remédio. Você já tomou tanto ele que não vai resolver mais. Então essa questão também é muito importante, um outro risco da automedicação. E quem já toma remédio pode ter interação medicamentosa. Então, eu já tomo remédio para pressão alta, eu já tomo remédio para diabetes, ou para qualquer outra doença que eu tenha crônica, e eu faço uma automedicação com um remédio que eu acho que é inocente, às vezes ele pode interagir com o seu remédio, e aí não fazer o efeito desejado, ou fazer uma superdose do remédio crônico que você já toma. Então, esses são riscos que às vezes as pessoas não medem, nós não medimos esse risco, e eles acabam acontecendo. Tem gente que fala assim, mas não tem problema, eu corto pela metade comprimido só para, enfim, tomar um pouquinho, porque eu não vou conseguir passar no médico. Isso também não ajuda? Não ajuda. Alguns comprimidos, se vocês perceberem, eles já têm uma linhazinha ali no meio. Sim.
Esses comprimidos podem ser cortados no meio, tá? Sob orientação médica sempre, mas eles podem ser cortados no meio. Os comprimidos que não tem aquela linhazinha no meio, não pode. Porque aí a gente corta de uma maneira que às vezes não é meio a meio, você acha que está tomando metade da dose, ou às vezes está tomando um terço, ou um pouco mais da metade. Então, se ele não tem aquela divisão no meio, a orientação é não cortar. Entendi. Igual cápsula, né? Tem muita gente que pega a cápsula, abre a cápsula e joga ela no copo. Ela não vai fazer o efeito desejado. Por quê? Porque aquela cápsula, aquele revestimento, ele já é para ser degradado num lugar do nosso organismo específico. Então, por exemplo, se eu tomo a cápsula, ela vai começar a ser absorvida lá no estômago. Se eu abro a cápsula e jogo aquele pozinho, ele já começa a absorver na boca, no esôfago, e aí quando chegar lá no estômago, ele chega em baixa dose. Entendi. Então aquela cápsula serve para isso, para ela ser desgastada e degradada e o medicamento que está lá dentro ser absorvido no lugar correto do nosso corpo. E com o tempo também adequado, né? Não precisa Exatamente. ser assim tão rápido, apesar que quem está passando mal quer resolver logo, né, o problema. Mas aqui até a gente tem um exemplo dessas que tem um gelzinho, também não pode rasgar e usar o conteúdo. Não, tem gente também que fura e pinga esse conteúdo do gelzinho. Também está contraindicado, não é assim que funciona. Ela tem que ser tomada do jeito que está ali. Ah, mas eu tenho dificuldade de engolir comprimido. Paciência, né? Aí a gente pode tentar trocar por outras marcas, outros remédios, para tentar um comprimido menorzinho. Tem gente que tem mesmo, que não consegue fazer. Mas é importante que a gente vá treinando, beba com água, né? Na hora de dar aquele golão da água, já nem percebe o comprimido, já dá o golão junto. E aí a gente consegue descer o comprimido. É isso mesmo. A gente está aqui conversando com o Dr. João Felipe Elache sobre automedicação. Você que está acompanhando esse momento tão importante aí de conhecer mais e saber mais de como devemos tratar aí as nossas enfermidades, você pode mandar sua pergunta para nós através do nosso WhatsApp 123104 1212. Você começa com a hashtag Eu na TV, a sua mensagem chega direto aqui para a gente. É verdade. Será que tem pergunta? Tem gente já mandando, eu acho que aqui, a sua participação. E é muito interessante. Ó, a primeira pergunta aí pertinho do senhor, padre. Vamos acompanhar quem mandou pra gente, né? Está dizendo assim, quando quero tomar uma dose menor... Qual que é a pergunta ali, padre? Eu não tô... Ó, bom dia. Bom dia, família. Minha tia acredita que aumentar a dose de remédio ajuda a curar mais rápido. Quais os riscos que ela está correndo? E aí, doutor? E aí, hein? A gente fica ansioso para resolver nosso problema rápido, né? Verdade. Então, assim, os remédios, eles precisam de uma constância para fazer efeito. Então, seria muito fácil se eu falasse assim, pega a cartela do antibiótico, pega ela toda, abre, toma tudo, está resolvido. Mas não é assim que funciona. Ele precisa ir somando as doses no nosso corpo. Então, entra uma dose... Depois daqui 8 horas ou 12 horas entra outra dose e ela vai somando. Aí vai começar a fazer o efeito para matar a bactéria ou a outra doença que você tenha. Além de que se você aumentar a dose, você pode ter uma reação contrária, né, uma reação adversa muito maior. Tem aquele ditado que diz, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, muitas das vezes, se a gente toma um remédio em altas doses, ao invés dele te fazer bem, ele vai te fazer mal. Então tem problema sim, não pode. Tem que tomar do jeito que está prescrito. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou acordar de madrugada para tomar ali o antibiótico. Precisa tomar no horário certo. Exatamente, precisa. Mas a gente sempre orienta o quê, Jéssica? Se aquela pessoa dorme, né? Dorme, sei lá, 10 horas da manhã, acorda 10 horas da noite e acorda 6 horas da manhã. A gente consegue fazer uma organização para, nesse espaço, a pessoa não tomar o remédio. Só se for de extrema importância. Existem alguns remédios, colírios, que é necessário que pingue de madrugada. Mas outros a gente consegue organizar para que a pessoa não acorde. Então, por isso que é importante ir no médico, para ele ajudar a fazer essa orientação. Então, quando a gente fala tomar 4 vezes ao dia, né? Não necessariamente você precisa acordar de madrugada. Você pode organizar o seu dia acordado em 4 vezes para que de madrugada você tenha um sono bom. Até porque dormir também ajuda a recuperar, né? Com certeza. E a gente tem mais pergunta que está chegando para a gente via WhatsApp. Você pode mandar a sua também. 123104 1212. Bom dia, Jéssica, Juninho, Padre Henrique. Sempre me confundo com remédios. Sempre me confundo com remédios que tenho que tomar Em jejum. em jejum e não posso tomar em jejum.
e os que não posso tomar em jejum. Qual a diferença? Doutor, qual a diferença dos remédios que precisam ser tomados em jejum, com o estômago vazio, como a gente costuma dizer, e aqueles que não, a gente precisa se alimentar antes? Existem algumas medicações que, se você tomar com o estômago cheio, eles não fazem absorção, porque vai ter comida dentro do seu estômago. Então é importante que o corpo do estômago, a parede do estômago esteja vazia, sem comida, para que a absorção do remédio aconteça. Então faz diferença sim. O remédio que você tem que tomar em jejum deve ser tomado em jejum. Aqueles que não precisa, o médico vai dizer, e daí então não precisa. E existem aqueles remédios que a orientação é se alimente antes. Por quê? Porque ele vai ajudar na proteção gástrica e alguns também ajudam até a carregar esse remédio para dentro do seu organismo quando você acaba de se alimentar. Então faz diferença e é importante. Ah, eu esqueci e tomei o café da manhã, então eu não tomo meu remédio hoje? Não, tome mesmo assim, porque é melhor que você tome e ele faça um efeito menor do que você não tome. Mas não se esqueça de nos próximos dias você não se alimentar antes do remédio. Agora é interessante pensar também, muita gente fala assim, eu só posso tomar medicação com leite. O líquido que você então ingere junto com a medicação, ele interfere nessa questão do bom funcionamento daquele medicamento? A gente tem essa impressão, Jéssica, porque alguns remédios dão um mal-estar, antibiótico, anti-inflamatório, dá aquele mal-estarzinho se a gente tomar de estômago vazio. E o leite, ele pode deixar o pH, né, do nosso estômago menos ácido, para dar menos efeito colateral. Mas não interfere tanto. O importante é que você tome ele. Se é com leite ou com água, o importante é que você tome ele. Bebida alcoólica não, né? Não, bebida Por alcoólica favor, não. né, gente? Porque eu já ouvi gente falando, eu tomo com qualquer líquido. Pelo amor de Deus, assim não dá. Até porque a bebida alcoólica vai, com certeza, cortar o efeito do seu remédio. Então, se você estiver no meio de um tratamento e tomar bebida alcoólica, você vai ter um tratamento menos eficaz, sem sombra de dúvidas. Entendido. E sobre a diferença entre o medicamento líquido e o medicamento aí de comprimido, né? Como existem, qual é a diferença deles? E um tem um efeito mais rápido que o outro? Como que funciona isso? Isso também é mito, padre. Essa questão do efeito mais rápido ou não. As duas medicações, tanto a líquido quanto a comprimido, ela tem o efeito praticamente no mesmo tempo, tá? Aquele efeito habitual do comprimido de 25, 30 minutos que ele já começa a fazer o efeito, ou do líquido. A diferença é a dose. No comprimido, a gente não consegue deixar uma dose personalizada, como se fosse para criança, por exemplo. Sim. Então a criança vai tomar um comprimido, vai ser aquela dose inteira cheia. No gotas, você vai conseguir dar 10 gotas, 15 gotas ou 5 gotas, vai ser de acordo com o peso, com a idade, enfim. A gente vai conseguir manter uma dose personalizada. Há quem prefira tomar gotas do que comprimido, não tem problema algum. Você pode tomar com a orientação do seu médico, tomar 30, 40 gotas para fazer o efeito daquele remédio. Agora, existem alguns remédios que os adultos nunca vão chegar na dose. Então, por exemplo, xaropinho de antibiótico. Você vai precisar tomar um vidro inteiro para tomar uma dose de um comprimido. Então, está contraindicado para adulto e só para criança. Entendido. E uma curiosidade que eu tenho, lá em Minas Gerais a gente toma muito chá. Tá com a garganta inflamada, vamos tomar um chá de romã. Tá com algum problema ali, não fez a digestão, toma um chazinho de camomila, de hortelã, seja do que for. E eu gostaria de saber se a mistura de substâncias naturais com medicamentos, elas podem fazer mal para a gente, como a mistura de de repente, alguma substância de um medicamento. Na automedicação com outra pode me fazer mal, se com os chás tem algum problema, né, Jéssica? Jéssica adora os chás também, né, Jéssica? Não tem problema. O chá é uma terapia adjunto, ela vai somar no seu tratamento. Os remédios vêm das coisas naturais, então o chá é um remédio natural, né? Então o remédio também veio dessas plantas, digamos assim, nos históricos, né, da nossa humanidade. Então, tomar chá pode e deve, porque ele vai ajudar na terapia adjunta, ele vai somar com sua medicação. Às vezes você resolve só com chá, às vezes é um mal-estar, toma aquele famoso chá de boldo, né? E aí acaba resolvendo mesmo, não é psicológico, resolve. Mas quando o médico diz toma o remédio,
toma o remédio, mas pode tomar o seu chazinho também, não tem problema. Que bom saber disso, eu gosto de chá, isso aí. Gente, olha, nós ficaríamos aqui o dia inteiro conversando com o Dr. João, muito querido, inclusive quero mandar um beijo especial para a família, né? Vamos mandar? Vamos. Tem um bebezinho lindo, quanto tempo tá, Heitor? 10 meses. 10 meses, gente, qualquer hora tem que mostrar a foto aqui, né? Vou mandar para beijo, vocês. beijo para a Sula, para o Heitor, para toda a família, e muito obrigada pela presença aqui tão carinhosa conosco sempre e pelos cuidados conosco, né? Todos os que são funcionários aqui da Casa da Mãe. Eu que agradeço, eu fico muito feliz sempre em vir aqui, em reencontrar você, Jéssica, o Padre Henrique, todo mundo, e falar para todo mundo da família dos devotos, é uma felicidade, me sinto em casa mesmo e vou voltar mais vezes. Por favor, né, Padre? Agradecemos mesmo. E nós, redentoristas, temos esse privilégio, né? O Dr. João cuida não só dos devotos de Nossa Senhora, daqueles que passam por aqui, dos colaboradores, mas também da nossa família redentorista. Ele que também é membro da família redentorista, Oblato Redentorista, tornou-se esse ano Oblato junto conosco. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí pelos esclarecimentos. Obrigado pelas palavras, Padre. Que alegria, gente!